Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos. Esse programa é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane, estou muito feliz pela sua companhia. Estamos estudando o livro Prazer de Viver. Iniciamos na semana passada, ainda estamos no primeiro capítulo do livro. E para conversar comigo aqui, temos a Denairan, que eu dou as boas-vindas. Olá, Boas-vindas, Dena. prazer estar aqui de novo, né? E com essa E, temática tão importante, principalmente agora, no final de ano, em que todos nós passamos por aqueles momentos reflexivos, né? Do que fizemos esse ano, que projetamos para o ano seguinte, e sempre renovando, né, a nossa esperança no próprio crescimento. Então, estou muito feliz por isso. É isso aí. Primeiramente, eu gostaria de convidar vocês que nos assistem a participar aqui com perguntas e comentários. Queria também pedir que, ao final, deixe seu like e compartilhe com os amigos, porque é muito importante que o YouTube entenda que esse conteúdo, ele foi compartilhado, foi bem acessado, para que ele possa chegar a mais pessoas. A questão de algoritmos aí, né? Então, a gente sempre está pedindo esse like e pedindo que compartilhe com os amigos. E se você não segue as nossas redes sociais, gostaria de iniciar já pedindo para que você dá uma passadinha lá no Facebook e no Instagram. Segue o GESP para que você possa ficar por dentro da programação da casa, a programação presencial, os dias de atendimento e também a nossa programação online, que é este videocast e outras coisas mais que a gente está sempre iniciando aqui, um programa, uma live, alguma outra coisa. Então, segue lá para poder você saber de tudo que acontece pelo GESP, tá bom? Bom, hoje vamos continuar aqui, Dena, o estudo do livro Prazer de Viver, né? Como eu já falei, semana passada a gente deu mais ou menos uma pincelada de o que a gente ia ver por aqui, né? E o capítulo 1, o título dele, ele vem falar de esperança. Ele se chama Sob a Luz da Esperança. E a Hermância, ela já começa com uma passagem, né, uma passagem bíblica aí, que se fala muito, eu vou até ler aqui para não fugir, né, do que se fala, né? Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas 12, 47 e 48. Lá está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está na Bíblia, né? E muito se pedirá daquele que muito recebeu. A gente escuta muito isso no meio espírita, né? E acredito que em outras denominações religiosas também. Mas a questão que a irmã se traz aqui, eu queria que você comentasse comigo, Dana, é a questão do tormento que algumas pessoas passam quando reproduzem, né, essa frase, né? E essa expressão, ela traz algum tormento para muitas pessoas, não é isso? Pois é, na verdade, às vezes eu fico bem triste, sabe, em saber que a mensagem do Cristo, que foi de amor, de esperança, de fazer com que a gente se renove, ela termine se tornando um peso e de uma cobrança que muitas vezes vai além da capacidade do progresso que a pessoa se encontra, né? Então, quando eu li aqui o livro da irmã, eu achei muito oportuno quando ela menciona de que é pedir, não é aquele cobrar no sentido de punição, no sentido de que se a gente está ferramentado, se a gente tem ferramentas, então é óbvio, né, que se diga, não, fulano, se você estudou engenharia, se especializou em cálculo, como é que você vai, a probabilidade de você de construir um edifício com segurança, diferente de um pedreiro que tem as noções mínimas, ou de uma Viviane que não sabe de nada, né? Então, muito vai se pedir a quem tem o conhecimento, a quem tem a ferramenta apropriada. Contudo, nem sempre
mesmo estando com a ferramenta, a gente ainda não tem a habilidade e nem tem a atitude. É como, por exemplo, na administração, o famoso chá. Tem o conhecimento, tem que ter a habilidade e a atitude. Então, nesse processo que a gente se encontra, muitas vezes a gente pode ter o conhecimento, mas não tem essa habilidade ou não tem a atitude. Portanto, o sentido do peso da cobrança, dessa cobrança excessiva, é muito danoso, porque ao invés de fazer com que tenha pessoas que se agreguem, né, em busca de viver a mensagem crística, muita gente foge dela. Ah, isso é muito difícil para mim, eu não consigo. E por conta disso eu não frequento uma igreja, eu não frequento um templo budista, eu não frequento um templo, uma instituição espírita, e se tornam aqueles famosos ateus, né? E vão vivendo a vida como uma folha seca, né? Ao ritmo do vento. Então, assim, essa passagem bíblica precisa ser muito bem refletida, para que, no caso específico do Espiritismo, ele não se transforme em uma ferramenta de tormento. Muito pelo contrário, o Espiritismo é um convite para que a gente tenha uma vida consciente e responsável, sabendo que tudo na vida tem causas e tem consequências, que o pecado nada mais é do que uma atitude equivocada que tomamos e que precisa ser redimida, né? E que isso faz parte de um processo da nossa evolução. Aí, obviamente, existem aqueles percalços, né, que a gente cai, que não é de forma proposital, né, não é uma forma calculada, né, que tudo isso a gente precisa ver o contexto. Então, assim, o pedir é diferente dessa cobrança que nos leva à infelicidade. Isso me leva a lembrar que a gente escuta até muito no meio espírita ou fora dele, assim, aquela questão do perfeccionismo, né? Assim, às vezes a gente toma atitudes que estão divergentes do que aquilo que a gente aprende como correto, né? Então a gente aprende a lei, vamos dizer assim, mas a gente não dá o cumprimento na hora, porque a gente ainda não está no momento evolutivo, né, que a gente consiga. E aí vem outros, chega assim, mas você não é espírita? Por que você agiu assim? Você não é espírita? E isso muitas vezes gera um tormento na pessoa, na pessoa que está ouvindo, porque não é quando eu me digo espírita, não é que eu conheça, tenha o conhecimento, que eu sou perfeita. Então, eu ainda estou no caminho da evolução, eu ainda estou buscando a melhoria. E assim, é isso mais ou menos, quando ela falou isso, eu me lembrei disso, que a gente ouve muito, né? Às vezes, com reflexo das nossas atitudes, alguém vem e diz, tu não diz que é espírita? Por que está agindo assim? Não é? E assim, é diferente, muito será pedido do que muito será cobrado. Então, assim, aprender o que é o certo, entender o caminho, não quer dizer que naquele momento eu ainda já consiga segui-lo, não é? É mais ou menos isso que eu percebi, não é? Quando esse início desse capítulo falou. Porque a gente até no livro Reforma Íntima Sem Martírio conversou sobre isso, não é? Que a gente precisa entender que somos seres imperfeitos, apesar de estarmos, né, buscando na religião, né, na filosofia espírita, e a gente não fala aqui só para espírita, cada um na sua religião. Eu acho que o objetivo de toda a religião não é ensinar um caminho para a melhoria espiritual de cada um. E não é o fato de eu frequentar um templo, eu dizer que sou daquela religião A, B ou C, que eu já sou perfeita. Não é. Você precisa realmente internalizar e agir. É o agir que você acabou de falar, né? Pois é, inclusive esse livro, Prazer de Viver, é exatamente o convite que ela faz para que a gente tenha consciência de que o prazer de viver é a autenticidade daquilo que somos, é a quebra da ilusão de uma imagem que muitas vezes a gente quer projetar que não faz parte ainda de nossa realidade, né? Isso não significa que a gente vai esmorecer
e ficar postergando o nosso crescimento e se munindo de ferramentas que não se usam e que vão enferrujar, né? Então, assim, a gente tem que ter o bom senso em saber que temos, sim, boas ferramentas para que nos sustente nesse processo de crescimento, para que a gente tenha, como é que eu posso dizer, consciência do que é a vida na matéria, o que é o prazer de viver na matéria, assim como a gente também ter a consciência de que é uma impermanência, de que isso aqui é parte de um estágio evolutivo, de que a gente retorna à pátria espiritual e que aqui é onde a gente evolui, cresce, resgata. Então, tudo isso são ferramentas maravilhosas que nos auxiliam a não cairmos em depressão, porque compreendemos exatamente a nossa dor, né? Ou pelo menos mitiga essa dor, quando a gente está passando por situações provacionais ou de expiação. É uma ferramenta excelente para que a gente tenha domínio sobre nós mesmos e evitemos as famosas obsessões, sejam elas oriundas de espíritos desencarnados, assim como de espíritos encarnados e de nós mesmos. Ou seja, são ferramentas excelentes. Contudo, a gente, às vezes, não tem ainda o tempo hábil para que a gente use com a mesma habilidade que gostaríamos. Mas isso não significa que a gente vai se esconder todas as vezes e eu tenho a ferramenta, mas ainda não tenho habilidade para isso. A gente compreende. Mas é mais justo que a gente sempre busque ter esse equilíbrio e não ter o orgulho, né, de não buscar ajuda quando, se mais na frente, a gente cair um pouco, a gente se desequilibrar, se descompensar, porque é exatamente aí que reside a questão da nossa falibilidade. E não é vergonhoso, e não é vergonhoso isso. Jesus, inclusive, obteve a ajuda do samaritano na hora da cruz, né, que o ajudou, né, a carregar a cruz. Enfim, tem toda passagem da vida do Cristo que ele mostra os nossos momentos de solidão, os nossos momentos de ter a ajuda e o amparo, ter o momento da gente calar, ter o momento da gente calar no sentido da resignação produtiva, né, aquela passiva, né? Isso. Enfim, inúmeras mensagens. Ela coloca aqui, né, que muita gente transfere, ela diz, não, mas isso aqui é meu karma, eu preciso sofrer, eu vim para sofrer. E muitas vezes transfere, né, para o além-túmulo, o alívio e a salvação. Né? Perde esse prazer porque vai acreditar que morrendo vai se livrar de todos os problemas. Morrendo é que vai resolver tudo, não é? Que é uma mera ilusão, porque ela bem coloca aqui que se você desiste, você não resgata essa esperança, seus problemas não vão acabar porque você apenas desistiu, né? Eles não vão para o além-túmulo, vai ser resolvido. Você vai precisar reencarnar, você vai se comprometer novamente nessa melhoria, porque o papel da reencarnação é exatamente esse, não é de renascimento, de que a gente possa vir aqui resgatar tudo aquilo que a gente se comprometeu, né, a resgatar em vida, né? E ela pede muito que a gente não perca a esperança, que a gente acredite que a gente consegue, né? E não desista. É a grande pedido dela, né, que ela vem falando aqui nesse capítulo, não é? Pois é, tem uma passagem aqui desse livro que ela diz o seguinte: reencarnar é com Deus, né? É o papel dele na nossa vida, proporcionar esse recomeço. Mas o renascer é nosso. É nosso. É compromisso nosso. O reencarne é uma lei divina, mas o renascer é compromisso nosso. É quando a gente já é detentor do livre-arbítrio e de fazermos as escolhas. Então, a gente, mesmo nesse processo de crescimento, a gente também pode fazer a escolha de ser feliz. Porque a gente acha, né, que a felicidade da gente é não ter problema. Mas, no decorrer do livro, ela vai mostrando que são as nossas atitudes diante das dificuldades. Ela cita, por exemplo, né, que
não adianta você sofrer se você é um inconformado com aquele sofrimento. Ah, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo é muito. Vou ficar, por exemplo, com esse marido aqui cachaceiro, com esse filho assim, com a filha assada, com esse emprego ruim, mas eu vou aguentar porque eu tenho fé em Deus que quando eu morrer eu vou para o paraíso. E essa ilusão que se tem do paraíso, o que é o paraíso? É a nossa consciência em paz, é o nosso sentimento de realização. E aí, na época que se estava vivendo esses processos, que de repente não eram em vão, né? Tanto por escolha pessoal, naquele exato momento, ou por condições de vidas passadas, que fez o reencontro com essas pessoas que causam dificuldades. Mas o importante é o aprendizado, foi que a pessoa aprendeu sobre isso. Não pode ser uma resignação passiva. Então, eu nasci uma pessoa muito pobre, por exemplo. Então, eu não vou estudar, eu não vou me esforçar para sair daquela situação. Precisa. A resignação não é você continuar naquele mesmo estágio, é você sempre buscar o melhor para você, tanto do ponto de vista material, quanto da sua realização pessoal. Inclusive, o próprio sacrifício, ele só tem o mérito quando se faz com alegria, porque é aquele sacrifício que a pessoa deixa de realizar tal coisa em função de uma determinada situação ou de uma determinada pessoa, mas você está abusado de fazer aquilo, não foi um sacrifício, né? Então, o Cristo quando esteve aqui, o sacrifício dele por a gente foi por amor. Ele não chegou para a gente dizer, essas pestes que não quer aprender com nada, né? Não ficava dizendo isso, muito pelo contrário, no Calvário ele disse, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. A nossa ignorância, né? Ele tinha um olhar tão jamais adiantado que via aquelas atitudes da gente de uma crueldade infantil, né? Como a gente hoje vê muitas situações que a gente olha assim e faz, meu Deus, esse fulano não sabe o que está fazendo, quantas consequências dos atos dele. E ao invés daquela raiva imensa, né, a gente, às vezes, no fundo, termina tendo dó da alma daquela pessoa, porque a gente compreende que ganhou o corpo, mas perdeu a alma. Né? Ganhou a vida na matéria, por assim dizer, mas perdeu a sua alma. Então, transferir isso para o plano espiritual, eu dou um exemplo assim, é de como se você tivesse com um grande problema e viajasse. Deixasse o problema em casa e viajasse. Mas ele não voltou. Além de voltar e estar lá, você sai com ele na cabeça, porque você não resolveu. Exatamente. Né? Então, você não vai em plenitude para aquele local que você queria viajar. Né? Você pode até dar uma aliviada, mas você não resolve. Ela, nesse capítulo, ela nos lembra que a felicidade, né, a busca por essa felicidade é uma meta de todos nós, né? Devemos buscá-la, acreditar que a gente consegue, né, ser feliz. E ela vem falando que as provas, não são as provas da vida, as dificuldades da vida que nos fazem sofrer e nos adoecem, é de como reagimos a elas, né? Então, você bem falou aí de que acontece uma coisa e como é que você vai reagir diante desse fato, né? Porque você tem a opção, como a gente está na escola, né, que ela bem fala, a escola do livre-arbítrio, você tem a opção de reagir bem ou de reagir mal, né? Então, essa busca pela não reação, vamos falar assim, ou reagir de forma mais branda, vai trazer menos sofrimento para cada um de nós, que é o que ela coloca, né? Que não é necessário apenas acreditar que merecemos ser felizes, mas sim trabalhar para que isso aconteça. Né? Tirar da vida apenas o que precisamos e merecemos. Isso aí são palavras do livro, né? E é muito interessante a gente pensar que ser feliz talvez seja uma questão de escolha. Né? É uma possibilidade, uma questão de escolha, né? Muita gente se indaga, né? Porque como é que eu posso ser feliz num mundo caótico como esse? Como é que eu posso ser feliz vendo e ouvindo falar de guerras, de fome, de miséria e uma série de situações que realmente nos constrange e nos deixa realmente muito incomodados, né? Porque a gente quer o bem-estar de todo mundo. Mas a felicidade,
não é aquela alegria no sentido de você estar toda hora, todo instante com a festa, com um sorriso nos lábios, como é que eu posso dizer? Não é o perfil do Instagram, que não tem problema nenhum, né? Todo mundo Pronto, está isso feliz ali. aí são instantes, são momentos. A felicidade é algo mais dentro da gente, que é essa questão de você estar bem, mesmo diante do caos. É quando você está com aquele equilíbrio de consciência tranquila que pode ajudar, né? Então, é realmente difícil nesse planeta, né, de prova e de expiação, a gente não ter essa felicidade plena. Isso realmente é impossível ainda para a gente. Mas a gente precisa trabalhar essa felicidade dentro do ambiente que a gente está, ao nosso derredor, e fazendo com que essa onda ela se propague, porque o planeta precisa de nossa colaboração no sentido da evolução. Do mesmo jeito que a gente impregna um ambiente com esses nossos pensamentos ruins, com esses estados belicosos da gente, né, de guerra, e eu não falo nem guerra só no sentido entre as nações, mas essa guerra cotidiana dentro de casa, muitas vezes, né, por picuinha, por bobagem, aí uma palavra maldita dentro de casa com o filho, com o marido, aí já a pessoa já sai aborrecido, por sua vez já grita com o porteiro, já fala mal com outra pessoa, de repente uma atitude aparentemente inofensiva causa um transtorno muito grande na vida de diversas pessoas, porque Isso. né, a palavra é feito a bala, né? Quando sai, ela não tem como mais retornar. Né? Então, assim, essa felicidade é um estado da alma. Então, a gente precisa ir em busca disso, buscando as virtudes, né? A nossa consciência em paz diante das nossas ações cotidianas. É fácil? Não é, porque hoje eu estou agora aqui contigo, calminha, tranquila, né? Conversando, estamos no mesmo nível, mas de repente a gente sai, pega um trânsito difícil, alguém tranca você, de repente você termina se desequilibrando, né? Então, isso faz, inclusive, com que a gente seja tolerante também com os outros, porque a gente sabe que, mesmo com algumas ferramentas, com ferramentas boas, inclusive, às vezes a gente corta o dedo, né? É verdade, verdade. Corta o dedo, machuca as pessoas. Só que o diferencial é que você se toca e se policia e tenta evitar. Enquanto que uma pessoa que não é munida dessa ferramenta ou que simplesmente abandonou ela, age como um trator, passando por cima de todo mundo e consciência zero, né? Sensibilidade zero. Só que é uma falta de sensibilidade aparente, né? Mais na frente sempre irá ser despertado isso, porque a origem da gente é a origem divina, né? Somos assim pedras brutas ainda, diamantes brutos, né? Em processo de lapidação, né? Me fez lembrar aí um influencer, né? Não sei nem como é que palestrante, não sei nem como é que eu classifico essa pessoa assim, mas que eu sigo muito e eu acho que ele tem umas falas muito interessantes, que é o Murilo Gun. Ele fala muito da gente abrir espaço para algumas coisas dentro da gente. Então, quando a gente está falando aqui de felicidade, a gente precisa permitir abrir espaço dentro de nós para que essa felicidade possa chegar. É o abrir espaço também para que essa esperança, né, que a irmã se veio trazendo nesse capítulo, ela tenha lugar também dentro de nós, que ela pertence a nós. Ele também fala sobre o caos, né? Ele diz que o caos, se você permitir o caos, você, a partir do caos, você consegue ser mais criativo e aprender e mudar, não é? Então, assim, muitas vezes os problemas vêm e a gente não aceita. E muitas vezes esse caos que chega para a gente, né? Esses problemas, eles são as oportunidades que nós temos de ressurgir, de renascer, de repensar muita coisa. Então, assim, me fez lembrar muito esse capítulo, sabe? Quando ela fala de esperança e de felicidade. Eu acredito
muito que a gente precisa abrir esse espaço. Aí me lembro da questão do silêncio, da meditação, né? Da gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente começa a perceber, né, onde é que a gente está falhando e onde é que a gente pode reagir de outra forma nas situações. E, assim, a grande lição, assim, que ela traz aqui no capítulo também, que é o auto-amor, para que a gente encontre isso tudo que a gente falou aqui, abre espaço para a esperança, traga a felicidade para junto, seja diferente a partir das dificuldades. Ela diz que a gente precisa ter esse carinho conosco, né? Porque a gente começou falando de cobrança, né? A gente precisa se cobrar um pouco menos, muitas vezes, para relaxar mais, para aliviar mais a tensão e para que a gente não desista. Acredite que é possível resolver, né, a situação que a gente está vivendo. E o prazer de viver vem daí, né, de resgatar essa esperança, abrir espaço para a felicidade, mas, sobretudo, quando a gente conseguir se amar mais, a gente vai resgatar também esse prazer pela vida, não é? Pois é, a gente tem muita coisa boa para agradecer a Deus. Olha, a primeira coisa assim, que eu acho importante é a gente saber que está aqui. Quantas pessoas têm hoje dificuldade para renascer nesse mundo, né, que é um mundo que a gente ainda nos acolhe, porque a gente tem essa personalidade, ainda tem esse tipo de espírito ainda muito endurecidos, né, para o amor, para a sensibilidade. Tem um planeta que nos acolhe. Então, como é difícil, a gente tira hoje por quantas pessoas querem ser mães hoje, né? Então, a gente está aqui, nos foi dada a oportunidade, uma pessoa nos gestou, doou todo o seu esforço na nossa educação. Se não foi só na educação, mas em gestar o nosso corpo, né? Porque a nossa alma é divina. Então, é uma oportunidade, tá? A pessoa tem que começar a se indagar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual a minha missão nesse planeta? Porque a missão, a gente tem que entender que não é só para quem ocupa cargos importantes, não. A nossa missão é a nossa contribuição na vida. E nós somos importantes, primeiramente para nós, né, para ter esse auto-amor, porque se eu não tiver auto-amor, eu não posso amar meu semelhante. Né? Então, eu vou buscar esse entendimento sobre a vida. Não é você ficar fazendo perguntas às quais você vai ficar tendo que voltar ao tempo, de onde eu vim, para onde eu vou, e um monte de coisa que você, de repente, nesse momento, não tem a condição de responder. Mas diz, eu estou aqui, então eu tenho essa importância na minha vida, no contexto social, no todo o ambiente por onde eu passo. Então, a gente tem que buscar sempre isso e saber que a gente é pessoas em processo de crescimento, de melhoria. Então, nós somos importantes, sim. Nós somos pessoas boas. Somos seres divinos, né? Precisamos lembrar que somos seres divinos e que o Pai é misericordioso, né? Ele realmente não vai cobrar, ele vai pedir. Mas ele não vai cobrar. Parte do crescimento da gente. Ele vai pedir de forma amorosa e vai pedir de acordo com a possibilidade de cada um. Então, assim, você que está nos assistindo, que possa resgatar, né? Que a lição desse capítulo, no meu ver, é esse resgate da esperança. Né? Se você está passando por uma dificuldade, uma prova, a irmã se vem dizer para que você observe como você está reagindo àquele problema, que você pode estar até reagindo de uma forma que está aumentando o problema, e se você mudar o foco, mudar o ponto de vista, talvez você consiga ver de outra forma. A irmã também vem trazendo para a gente, nesse capítulo, a questão da felicidade, que a gente precisa buscar, e, sobretudo, né, que ela vai falar nesse livro todo, não é, Dina? Ela vai dizer que a gente não pode desistir, a gente precisa resgatar esse prazer de viver, porque essa escola da vida, ela não é uma escola fácil, né? Ela é uma escola difícil, e é uma escola que cada vez mais vai trazendo novas provas, e que a gente precisa ter esse prazer pela vida, com essa esperança renovada, precisa estar bem,
para que a gente possa seguindo, né, esses degraus. Então, foi isso, Dena. Se você tiver alguma coisa mais para completar aqui em relação ao nosso capítulo, a gente já está encerrando. Então, eu te peço aí, se tiver alguma coisa para completar, qual foi a lição que você trouxe, que você tirou desse capítulo, para as pessoas poderem entender também. Tem um pedacinho aqui do livro que diz assim: ninguém, nenhuma situação te podem prejudicar e te fazer infeliz sem o seu consentimento. Verdade. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Você pode se impactar com uma grosseria, você pode se impactar com uma traição, você pode se impactar por uma perda, né? Seja ela afetiva, seja por um desencarne. Então, assim, tudo isso vai existir, mas só a gente permitindo que isso nos impacte e faça moradia aí é que é responsabilidade nossa. Então, a tristeza vai existir. Mas você não precisa puxar a cadeira e botar ela na sala de visitas ali para ela ficar o tempo todo do seu lado, né? Então, receber aquele momento, buscar a prece, como sempre Jesus recomendou, no orar e vigiar, para buscar esse equilíbrio, para devolver a quem te emitiu aquela aspereza, aquela traição. Não é comigo isso. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser feliz. Então, se a desilusão chegou, é porque foi um despertar, assim, a fórceps, para que eu descubra em mim a fortaleza que eu sou. E tem uma música nova aí que eu gosto, eu acho que é da Luciana Mello. Eu fico com esse mantrazinho na minha cabeça, além de eu gostar muito da música. Que ela diz assim: sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Isso aí, de vez em quando, eu estou com ela na minha cabeça, sabe? Porque acho que a gente tem que ter esses mantras, do mesmo jeito que a gente fica, eu estou triste, eu estou sofrendo, aí vem aqueles pensamentos ruins na sua cabeça o tempo todo. Então, vamos dar uma virada aí na chave e começar a cantar, mesmo que as lágrimas caiam, mas a gente tem que sempre seguir em frente. E a gente termina atraindo as pessoas e companhias e ambientes exatamente pelo nosso modo de pensar. E assim, tem hora que a gente está legal, tem hora que a gente está para baixo, mas é sempre isso, caindo e levantando, caindo, levantando. E assim a gente vai subindo, né, os degraus do crescimento. Pois é isso. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, nos assistindo, tenha gostado e que leia um livro, né? É verdade. E eu vou deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo o telefone do GESP, é o 995383498. Esse telefone, se você precisar de um atendimento ou alguma informação, né, sobre como chegar lá no GESP para ser atendido, você pode estar marcando, né, nesse número que acho que está aí na sua tela, né? Agradecer a Dena, agradecer a você que está nos assistindo, né? Pedir que deixe o seu like aí, se possível, deixe um comentário, fala alguma coisa para que a gente tenha esse feedback, para que a gente possa estar melhorando, né? Assim, cada vez mais. Fazemos esse videocast com muito carinho e eu espero você no próximo programa. Vamos continuar o estudo do livro Prazer de Viver, né? Estamos saindo do capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Se você perdeu algum episódio ou algum estudo, vai na playlist no YouTube, que tem todos os livros que a gente já estudou, todos os episódios são gravados, a gente libera às 7 da manhã nos sábados, mas fica lá gravadinho. Se você não puder assistir quando liberar, você pode ir novamente em qualquer horário para assistir quando der. Tá bom? Um beijo para todos e obrigado. E até o próximo programa, se Deus assim permitir. Tchau.